Olá, como vão vocês? Eu sou Jéssica Seabra, sou arquiteta e urbanista de formação e atualmente sou professora no Centro Universitário de Várzea Grande, no Mato Grosso. É um prazer estar aqui com vocês hoje no primeiro Congresso Brasileiro sobre Mudanças Climáticas e a Resiliência Urbana. A apresentação que eu vou fazer aqui para vocês hoje é intitulada Reflexões sobre o Planejamento Territorial no Brasil e os Desafios da Regularização Fundiária, o caso da Vila Gilda, em Santos. A gente inicia então aqui com essa imagem de uma criança brincando nas águas do mangue, no dique da Vila Gilda, né? Esse núcleo informal urbano. E ao fundo as casinhas sobre as palafitas e um barquinho, né? Eu gosto dessa imagem porque ela demonstra a vida, né, que existe ali. É uma imagem muito diferente das imagens estigmatizadas que aparecem na mídia e que destacam só as precariedades dessas comunidades, né? Essa vida que habita nessa imagem, ela convida e até convoca a gente, como acadêmicos, né, a refletir sobre essas comunidades e as possibilidades de regularização, né? Inclusive para subsidiar políticas públicas, né? E demonstra a emergência do poder público em atuar para dar vida digna, né? Qualidade de vida para essas famílias. Bom, aqui um breve sumário de como está organizada a apresentação. A gente vai iniciar pontuando algumas questões sobre planejamento urbano a partir dos regramentos, né, da legislação no Brasil, para então fazer uma breve narrativa, né, sobre o planejamento urbano e territorial em Santos, falar um pouquinho sobre a problemática da moradia no Brasil, para daí a gente entrar no estudo de caso mesmo da Vila Gilda em Santos, no estado de São Paulo. Então, falar sobre a regularização fundiária muito a partir das novas possibilidades abertas pela Lei Federal 13.465 de 2017. E, por fim, né, nas considerações finais, conseguir falar um pouquinho sobre as possibilidades e dificuldades na regularização da Vila Gilda. Então, aqui no planejamento urbano e regramentos, né, a gente vai falar um pouquinho sobre política de desenvolvimento urbano, destacando os artigos 182 e 183 da Constituição Federal de 1988, né, que tratam da política urbana e falam sobre a necessidade desse instrumento que é o plano diretor para tentar garantir que a propriedade cumpra a sua função social na cidade, né? E como que é a função social é garantida, né, para os habitantes da cidade? Por meio de moradia, circulação, lazer e trabalho dignos, né? Aqui eu trago, de uma forma ilustrativa, né, 3 imagens de situações muito distintas de moradia em Pernambuco, né? Desde um skyline super verticalizado e elitizado até moradias bastante precárias, né, objeto de regularização fundiária, para demonstrar essa variedade de moradias que a gente tem no Brasil e essas discrepâncias, né, essas diferenças sociais gritantes. Um pouquinho mais para frente, né, em 2001, a gente tem o Estatuto da Cidade, essa lei federal que vem regulamentar os artigos 182 e 183 existentes na Constituição Federal, obrigando que as cidades com mais de 20 mil habitantes tenham um plano diretor, né, como esse instrumento de planejamento do que vai acontecer, do que pode e do que não pode, né, nos próximos 10 anos em que esse plano diretor vai estar vigente, né. E junto com as leis de zoneamento, de uso e ocupação do solo, o plano diretor, eles são instrumentos para planejar quais são as áreas mais interessantes e mais viáveis de se expandir a cidade, né? Muito em face, né? Muito através do zoneamento das cidades, né? Vai se pensar onde se quer restringir, estimular, qualificar essa ocupação, né? Qual que é a qualidade dessas ocupações em cada uma dessas áreas do zoneamento. Vamos então fazer essa breve história do planejamento urbano e territorial em Santos, né? A partir da perspectiva, né, munidos da perspectiva do Flávio Vilaça, nesse livro Uma Contribuição para a História do Planejamento Urbano no Brasil, e também pontuando algumas questões que a Maria Cristina da Silva Leme, no livro A Formação do Pensamento Urbanístico no Brasil, nos traz, né? A gente vai fazer essa viagem aí pelos planos, né, pelo planejamento urbano de Santos, munidos
dessa caracterização, né, dessa divisão em quatro fases que o Flávio Vilaça faz, que vai desde 1875 até 1992, certo? Bom, na primeira fase, né, que são esses planos de embelezamento, que é uma fase que vai de 1875 até 1930, né, os planos eles trazem muito essa ideia de higienismo dessa cidade como um organismo doente, né, que eram planos que provinham da tradição europeia, que previam alargamento de vias, erradicação de ocupações de baixa renda nas áreas mais centrais, implementação de infraestrutura, especialmente de saneamento e ajardinamento de parques e praças. Geralmente, eles se limitavam a intervenções pontuais em áreas específicas, na maioria das vezes o centro da cidade. E grande parte desses planos previam aberturas de novas avenidas conectando partes importantes da cidade, geralmente tendo como consequência imediata a destruição de áreas consideradas insalubres, os chamados cortiços, né? E frequentemente um exemplo dado, né, para essa primeira fase dos planos de embelezamento é a reforma do Pereira Passos, no Rio de Janeiro, né? Então, essa é a imagem aqui da Avenida Central, né, aberta na cidade do Rio de Janeiro. Em Santos, né, o Porto de Santos, no início do século XX, ele já tinha uma importância comercial muito grande, né, para o estado de São Paulo, e ele vinha sofrendo desde aproximadamente 1873 muito, né, com epidemias de febre amarela, né? No final do século XIX e nos anos iniciais do século XX, eram comuns as inundações das áreas entre o antigo centro e a orla da praia, com as chuvas, né, e com a elevação da maré, porque essas áreas elas se situavam, né, um pouco abaixo do nível do mar, e em consequência eram também comuns as epidemias de febre amarela e outras doenças que representavam ameaças à saúde pública e ao próprio turismo. Essa extensa área de brejos inundáveis chegava a separar o núcleo urbano central das praias, né? E essa é uma foto histórica de 1905 da rua Lucas Fortunato, toda alagada, inundada, né? Então, em 1892, né, houve a criação da Comissão de Saneamento. Em 1905, o engenheiro sanitarista Francisco Saturnino Rodrigues de Brito é nomeado chefe dessa comissão, e já nesse mesmo ano ele apresenta o plano de saneamento, que apresentava projetos para toda a porção leste da ilha, né, as atuais macrozona centro e macrozona leste, né, que a gente consegue ver aqui nessa imagem do plano de saneamento do Saturnino de Brito. Esse plano ele criou uma infraestrutura separada de drenagem e de esgotamento. O sistema de drenagem ele contava com a construção dos canais e galerias que se conectavam e cortavam a zona leste do estuário até a orla, uniformizando as águas de chuva com as águas das marés. E o de esgotamento subterrâneo era alimentado por estações de bombeamento em vários pontos da cidade, pois não havia declividade suficiente em todo o percurso para um caimento natural. E em 1910 houve também a submissão para a aprovação da Câmara de Santos da chamada Planta de Santos, na qual o Saturnino de Brito manteve o conceito sistêmico e de conectividade, que definiu traçados de ruas e loteamentos e previu um sistema de áreas verdes e livres, apresentando um projeto que levava em conta o patrimônio natural e cultural e privilegiando espaços públicos de embelezamento e de diversas escalas, né, com influências de planos mais humanistas, como o do Cerdá em Barcelona e os planos europeus do Camilo Zitti, né? Aqui, então, uma imagem logo após a construção, né, desses canais, em 1906, imagens históricas, e uma imagem bem mais recente, de 2023, né, que demonstra como esses canais e as avenidas, né, projetadas junto com eles, marcam muito a paisagem urbana de Santos até hoje, né? Nessa primeira fase, né, ela também é marcada, né, por uma ocupação mais acentuada da zona noroeste, né, que se deu nos primeiros anos do século XX em Santos. Houve um aumento dos cortiços, dos chalés e dos barracos de madeira na atual região da macrozona dos Morros e a macrozona noroeste, né? Essas tipologias elas já eram proibidas desde 1894 no então perímetro urbano, né, que não incluía essas áreas. Então, aqui a gente tem uma imagem da favela no Saboó, né, em 1920, com esse início de ocupação, né, e uma ocupação bastante precária. E, hoje em dia, o Morro do Saboó, com uma ocupação muito mais adensada,
e em alvenaria, né? E nessa logo em seguida, né, em 1922, criado o primeiro Código de Obras em Santos, ainda nessa primeira fase dos planos de embelezamento, que expandiu o perímetro urbano e estabeleceu o primeiro macrozoneamento de Santos, né? Então, essa região que antes era rural, né, ela não tem designação, né, mas está entre uma área comercial, residencial e industrial. E é essa área, né, ao pé dos morros, que vai começar a ser ocupada no início do século XX. Na segunda fase dos planos de conjunto, né, que vai de 1930 até 1965, os planos passam a incluir toda a cidade e a se preocupar com a integração das diretrizes para todo o território do município. As vias, elas não são pensadas apenas em termos de embelezamento, mas também em termos de transporte. E é o início dos zoneamentos da legislação urbanística de controle do uso e ocupação do solo. Em Santos, né, esse período vai abranger em 1945 o novo Código de Obras, em 48 e 51 o Plano Regional e o Plano Regulador do Prestes Maia, e em 56 a Lei de Zoneamento Urbano e Alteração de Índices e Diretrizes Urbanísticas, que a gente vai falar um pouquinho de cada um a seguir. Então, em Santos, em 1942, surgem as primeiras comissões técnicas e consultivas e as questões rodoviaristas passam a ser pautadas pelo município. O Código de Obras de 45, né, ele define zonas residenciais que passam a ser divididas em 3 tipos, nas quais os tamanhos dos lotes variavam. Então, essa é uma grande novidade aqui, né? A zona de morros passa a ser chamada de Zona Residencial 3, né? E nas R3 eram permitidas as chamadas moradias econômicas, com 200 metros quadrados, e essas poderiam ser financiadas pela prefeitura, que regulava o seu preço, as condições de financiamento e o limite de juros. Já em 51, foi aprovado o Plano Regulador, conhecido como Plano de Prestes Maia, no qual permanece a ideia de embelezamento e funcionalismo, mas incorporava também os projetos viários de abertura e alargamento de vias que preparariam a expansão de Santos, né? Esse momento é um momento de transição dos planos de embelezamento para os superplanos que vão acontecer, né, lá na década de 60 e 70. Essa ideia de cientificismo na elaboração de planos urbanos está presente, né? E eles trataram da remodelação imobiliária, do abastecimento de água, da coleta de esgoto, do combate a inundações e a limpeza pública, que são características que já estavam presentes na primeira fase em Santos, né? Mas que aqui elas são reforçadas, né? Junto com a questão do transporte, essencialmente, né? Então, eu trago aqui essa imagem do túnel Rubens Ferreira Martins, nos anos 1950, né? Essa grande obra rodoviarista de trânsito e transporte. E em 48 também, além do plano regulador, foi elaborado pelo engenheiro Prestes Maia o plano regional, com forte concepção metropolitana, que previa um conjunto de obras viárias que integraria Santos aos municípios vizinhos, visando, sobretudo, fortalecer o porto e a região como polo econômico, né? Era um plano super abrangente, mas que não foi aprovado como lei. E em 56, né, foi aprovada a lei que liberava o gabarito para 52 metros nos edifícios da orla e nos eixos transversais principais e ampliava significativamente a zona portuária em direção à ponta da praia. E, por outro lado, aumentava a zona residencial na atual zona noroeste, né? Então, vejam que essa zona que é ao pé dos morros, né, a chamada zona de morros e zona noroeste, foi ampliada. Esse novo gabarito para a orla, né, começa a estimular uma valorização imobiliária muito grande, né, e também o fenômeno da segunda residência na praia, né, estudado pela professora Odete Seabra, né, essa invenção mercadológica de uma segunda casa que ela não tem aderência na nossa vida cotidiana, né, uma casa para ser utilizada em momentos pontuais, né. Agora, na terceira fase, né, dos planos de desenvolvimento integrado de 1965 a 1971, os planos eles vão cada vez mais se distanciando da viabilidade da sua implementação, né? Existe um conflito entre propostas cada vez mais abrangentes e estruturas administrativas cada vez mais setorizadas e especializadas, né?
No âmbito de Santos, existe em 1968 o primeiro plano diretor, mas também está ligado a essa fase, né, embora dentro da periodização do Vilaça já escape, né, mas como característica tá ligado ainda a essa fase o Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado, o PDDI, né, que foi apresentado em duas fases, em 76 e 78. Então, o plano diretor, o primeiro plano diretor de Santos, de 1968, né, com o grande crescimento populacional, a densidade demográfica passou a ser considerada, sendo definido limites por hectare. Ele regulava as dimensões mínimas para loteamento, sistema viário e áreas verdes, estabelecendo grandes dimensões para estas últimas. Ele proibiu o uso residencial no centro, dando início a um processo de esvaziamento dessa região. E na mesma data foi aprovada a primeira norma disciplinadora da macrozona Morros, onde a prática da autoconstrução era comum, seguido dos chalés, moradias econômicas e vilas, e justamente onde estavam as maiores áreas com restrições geológico e geotécnicas e ambientais, com registros de graves acidentes, né? Então, a gente consegue ver aqui um novo zoneamento previsto, né? E o plano, né, de diretor de desenvolvimento integrado da década de 70, né, que foi apresentado em duas etapas, em 76 e 78, pela Progresso e Desenvolvimento de Santos, a Prodesan, e que foi elaborado em conjunto com o escritório de urbanismo chamado Grupo 5, ele fazia uma análise das leis anteriores, apresentava extenso diagnóstico, elaborava diretrizes para orientar um adequado crescimento físico e econômico, com bastante foco na questão dos usos comerciais e de serviços, visto que eram atividades que estavam em alta no município e considerando Santos como um polo de abastecimento da atual região metropolitana da Baixada Santista. O PDDI ele não fora aprovado, né? Mas ele estabeleceu uma metodologia emblemática de apoio à construção de políticas urbanas e encerrou um período dos planos diretores mais tecnicistas, né? Essa característica mais tecnicista já pode ser vista na complexidade dessa planta geral, né, com o zoneamento. E por fim, né, na quarta fase, a fase dos planos sem mapas, né, nos anos 70 e em Santos mais para frente, né, a partir da década de 80, os planos passaram da complexidade, do rebuscamento técnico e da sofisticação intelectual para o plano singelo, simples, na verdade simplório, feito pelos próprios técnicos municipais, quase sem mapas, sem diagnósticos técnicos ou com diagnósticos reduzidos se confrontados com os de 10 anos antes. Uma citação do Flávio Vilaça, né? Esses planos, eles apenas enumeravam um certo conjunto de objetivos e diretrizes genéricas e assim eles acabavam ocultando os conflitos inerentes à diversidade de interesses relativos ao espaço urbano. Em Santos, na década de 80, nenhum plano diretor foi aprovado no município de Santos, mas, por conta do aumento expressivo da densidade populacional e da valorização imobiliária, algumas leis foram modificadas, né? Foram alterando parâmetros construtivos que aumentaram o gabarito, coeficiente de aproveitamento, taxa de ocupação, né? Que é a verdadeira definição de um plano sem mapa, né? Mas algumas coisas interessantes também aconteceram nessa época, né? Como em 1992 foram definidas as zonas especiais de interesse social, as ZEIs, né? Por meio da Lei 53 de 15 de maio de 52. E aí a gente já consegue ver aqui, né? Acho que vocês conseguem ver meu mouse, né? Passando aqui. A área da Vila Gilda foi já definida ali como uma área de ZEIs, né, de uma zona especial de interesse social, a ZEIs 1, né. E as ZEIs, elas são esse instrumento estratégico para garantir o solo urbanizado para habitação de interesse social, né, por meio de uma regulação prévia pelo poder público. Ela cria essa reserva de mercado de terras para habitação de interesse social e também abre condições mais favoráveis, né, para aquele pedaço de terra que ela determina, né, para fazer regularização fundiária. Bom, e aí o plano diretor de 1998 de Santos, ele já escapa dessa periodização, né, da quarta fase do plano sem mapas do Flávio Vilaça, e ele já está mais relacionado aos planos diretores que vêm a seguir, né, muito em face das exigências do Estatuto das Cidades, né.
mas ele vem antes, né, em 1998, ele é mais voltado às diretrizes, princípios e objetivos, e a Lei de Uso e Ocupação, né, em separado, a LUS, ela passa a concentrar os parâmetros e índices construtivos. Essa é a imagem do zoneamento, né, proposto pela Lei 312 de 98, que instituiu o plano diretor, no qual a gente consegue ver que a Vila Gilda ela continua destacada aqui como uma área, uma zona de especial interesse social, né? Então, em 2001 foi aprovado o Estatuto das Cidades, né, com esse papel importante para as políticas urbanas, que institui uma série de instrumentos que podem ser utilizados nos planos diretores dos municípios para a gestão democrática das cidades. E acompanhando esse diálogo, né, com o Estatuto das Cidades, no âmbito municipal, em Santos, foi criada em 2005 a Coordenadoria de Regularização Fundiária e Urbanística, em 2009 o Plano Municipal de Habitação, e em 2013, como complementação ao Plano Municipal de Habitação, foi criado o Plano Municipal de Regularização Fundiária e Urbanística, né? E aí, alguns anos depois, em 2018, existe uma nova Lei de Uso e Ocupação dos Solos, né? E também um novo Plano Diretor aprovados. O Plano Diretor de 2018 ele aumentou expressivamente as áreas de proteção e conservação ambiental na área continental, criou as chamadas áreas de pedreira, estabeleceu prazo e aprovação, né, por lei municipal para o Plano Municipal de Habitação, definiu coeficientes de aproveitamento mínimo e regulamentou os instrumentos urbanísticos do parcelamento, da edificação e da utilização compulsórios e dos imóveis abandonados, né? Então, nessa fase se vê, pelo menos no âmbito legislativo, um esforço, né, de regulamentar as questões da moradia no município. E a LUS também, né, ela não reduziu os índices construtivos, né, como na Orla da Praia, mas ela regulamentou pontos importantes, como a dispensa de vagas para os empreendimentos residenciais nas áreas de adensamento sustentável, nas zonas especiais de renovação urbana do Valongo e Paquetá e nas áreas de proteção cultural, e estabeleceu benefícios fiscais e construtivos para os retrofits, que são políticas, então, que incentivam esse adensamento, principalmente na área do centro, né? Reavivando o centro. E aí, em 2022, existiram revisões da legislação, né? Uma nova revisão do plano diretor e também da Lei de Uso e Ocupação do Solo da área insular, né? Que é essa imagem que a gente vê aqui, né? A Vila Gilda demarcada aqui em laranja. E agora, em 2024, estão acontecendo audiências públicas para fazer essa revisão da Lei de Uso e Ocupação, só que da área continental, né? Bom, falando um pouquinho sobre a problemática da moradia, desde a década de 60, né, já haviam reivindicações por reformas sociais que exigiam mudanças que se consolidariam no movimento social da reforma urbana apenas em 1987, e que fez com que a gente tenha aqueles artigos na Constituição Federal que a gente falou lá no começo, né? E o que a luta histórica pela reforma urbana está baseada, né? No direito à cidade, entendido como a garantia para toda a população dos seus direitos básicos, à moradia digna, ao saneamento ambiental, à mobilidade, ao trabalho, ao lazer e à cultura. A gestão democrática das cidades, entendida como forma de planejar, produzir e governar as cidades, com controle e participação da sociedade civil organizada, e a função social da cidade e da propriedade, entendidas como a prevalência do interesse coletivo sobre um direito individual de um proprietário. E essa discussão, ela culminou na década de 80, né, no início das reurbanizações de favelas. E para não parecer que a Vila Gilda é um exemplo muito exceção no Brasil, né, apesar de ser bastante radical, né, eu trouxe esse exemplo da reurbanização de favelas na Maré, no Rio de Janeiro, né. A partir do início da década de 80, as palafitas, né, que existiam ali, elas começaram a ser erradicadas, grandes áreas foram aterradas e conjuntos habitacionais eles foram construídos na região para reassentar as famílias que viviam em palafitas ou em áreas de risco, né, em costa de morro, margens inundáveis de rios. Então, o bairro da Maré ele foi criado em 94 com alterações nos limites de outros bairros, né, conformando esse conjunto urbano, né, que tem essa imagem aqui já consolidada em 2015. Vamos então agora falar do estudo de caso em si, a Vila Gilda em Santos, né? Bom, essa imagem aqui que a gente consegue ver de cima, né, mostra a Vila Gilda, né, do lado de Santos e também de São Vicente. E Vila Gilda é um nome um pouco genérico, né, que a gente dá um nome mais abrangente para toda essa região da ocupação, né, mas que a população que mora aí tem nomes para cada um dos trechos, né, Caminho São Sebastião, Caminho São José, Caminho da Capela, né. A gente consegue ver aqui também um pedacinho da Vila Telma, e mais para cima aqui existe o Mangue Seco e o Butantã. E aqui nessa outra mancha aqui sobre o estuário é o caminho da União, e mais para cima São Manuel, né?
E isso daqui tudo é uma área de mangue, né? E os manguezais, eles são esses ambientes nos quais o simples ato de caminhar ele é muito difícil devido à baixa consistência do solo, que é constantemente alagado, né? E a sua vegetação de raízes entrelaçadas. Também a construção de edifícios é difícil em virtude do caráter instável do seu solo, né? Para construir, frequentemente têm sido feitos aterros sobre as áreas de manguezal previamente desmatadas, mas os resultados têm sido discutíveis por causa do permanente recalque do terreno. Bom, então a favela do Dique da Vila Gilda, ela é a maior favela de palafitas do país, estima-se que tenha mais de 26 mil pessoas morando ali, né, nessa ocupação de área de mangue, que é um contraponto muito grande com os jardins de Orla Marítima, né, que é o maior jardim frontal de praia em extensão do mundo em Santos, com 218.800 metros quadrados de área verde. Né? Santos possui um dos mais altos índices de desenvolvimento urbano, de IDH, do Brasil. Né? Então, é uma discrepância social, uma desigualdade social e uma desigualdade espacial muito grande. Né? O início da ocupação foi na década de 60, como a gente vai ver já já nas imagens de satélite, né? E nas décadas seguintes, os barracos eles aumentaram tanto para o lado da terra, ocupando o canal inteiro do dique, como para o lado da maré, né, sobre as águas salobras dos rios do Bugres e São Jorge, que desaguam no estuário de Santos. Essa, então, é uma imagem de 60, onde quase não havia ocupação, né, apenas alguns pontinhos. Na década de 70, essa ocupação acontecendo de forma mais reiterada, né, aqui na região. Na década de 80, essa ocupação já bastante consolidada, né? E na década em 1987, né? E em 1987 e em 1997, essa ocupação já se expandindo, né? Ali e acontecendo, inclusive, no lado de São Vicente, né? Aí um histórico bastante sintético, né, das ações do poder público sobre a ocupação. De 1989 a 1992, existia um projeto piloto de urbanização e regularização fundiária, né, da Vila Telma, que atendeu 111 famílias. Lembrando que em 1992, né, foi delimitada a área como ZEIS, né, como ZEIS 1. Então, existe esse diálogo de ações ocorrendo, né? E esse projeto piloto estimulou o poder público a continuar as ações no local, né? E de 1993 a 1996 existiu o projeto Vida Nova no DIC, que foi um dos períodos mais felizes aí da ação do poder público, né? Que foi um projeto de urbanização e de regularização fundiária, né? Caracterizado por uma atuação multissetorial, né, em urbanização, produção de moradias, geração de emprego e renda, recuperação ambiental, regularização fundiária, governança e participação, ações de saúde pública, inserção em programas sociais, né, atendendo cerca de 3 mil famílias que residiam ali na ocupação da Vila Gilda, né. E essas ações, elas giraram bastante em torno de uma cooperativa que foi implantada em 1994, né? Uma cooperativa de trabalhadores da construção civil que trabalhavam, né, na fábrica de blocos de concretos e peças em concreto pré-moldadas, que era uma fábrica gerida pela Coab, né? Então, eles trabalhavam nessa fábrica e também faziam a autoconstrução na Vila Gilda, né? Foi um tamanho sucesso, né, essa operação, que de 95 a 96, as obras, né, na Vila Gilda foram a maior obra do município, né, de Santos, de 95 a 96. E 80% dos operários, eles eram moradores do próprio assentamento, né. Nessa época também, o estudo hidrológico ele permitiu a transformação de um grande canal de drenagem existente ao longo da Avenida Brigadeiro Faria Lima em uma galeria de concreto, né, o que liberou espaço para a construção de moradias. Então, essa fase ela se caracterizou em parte, né, pela construção de 307 moradias, mas também na consolidação em alvenaria, né, mas também na consolidação de algumas residências, algumas moradias possíveis, né, de serem consolidadas, e também a remoção de algumas famílias, né, de 260 famílias que foram atendidas por esse programa de lotes urbanizados com autoconstrução na Vila Pelé, né. Essa fase ela foi finalizada em 97 com mudanças políticas, né, na gestão municipal, e as casas que estavam já em construção elas foram encerradas, mas através de uma empreiteira contratada via licitação que não utilizou a mão de obra local, né? E aí foi dado maior ênfase na urbanização no dique da Vila Gilda, né? E também foi proposto um aterro hidráulico maior, né? Já entre 2007 e 2018 houve várias realocações de famílias, né, para outros conjuntos habitacionais. Essas foram bem mais polêmicas, né? A Vila Pelé, né, aqui nessa primeira fase da década de 90, ela era bem próxima, né, da Vila Gilda. Esses conjuntos habitacionais aqui já nos anos 2000 eram mais distantes, né? O conjunto habitacional Rei Pelé e principalmente o conjunto residencial Tancredo Neves, né, em São Vicente.
Traçando uma linha pelas águas, né, do mangue, são apenas 3,5 km de distância, né? Mas por terra esse caminho é muito mais distante, o que significa que mudou totalmente o dia a dia, né? O cotidiano das pessoas que foram transferidas para lá. E parte dessa área que foi desocupada, né, com essa realocação das pessoas, em 2011, de 2011 a 2013, ela foi reocupada logo a partir de 2014, né, conforme a gente pode ver nas próximas imagens no Google Earth, né, e também houve nessa fase dificuldade no licenciamento, né, para realizar essas obras sobre o mangue. Essa é uma imagem de 2019, né, do projeto Prainha, que em 2019 a Prefeitura de Santos ela iniciou as obras da nova Estrada de Santos, sendo parte dessas obras 2 viadutos e uma ponte próxima à área de palafitas do Mangue Seco. E juntamente um projeto habitacional próximo a essa nova ponte, o Conjunto Prainha 2, um projeto divulgado pela Prefeitura que ilustrou todas as divulgações sobre as novas obras de infraestrutura para a população da Zona Noroeste. Mas essas obras de infraestrutura, elas ocorreram bem antes, né? Em 2019 já existia a obra da ponte, e as obras do Conjunto Prainha, elas foram iniciadas apenas em 2023, né? Contemplando 574 unidades habitacionais que estão em construção. E é interessante pensar nesses descompassos da política territorial, e da política urbana e da política de moradia, né, de habitação social, porque a construção dessa ponte exigiu um processo, né, de dragagem para fazer as fundações, que mexeu muito com o solo, né, e prejudicou a estabilidade de algumas casas na Vila Gilda, né, que são exatamente a população que deve ser atingida por pelas melhorias que esse conjunto habitacional pode proporcionar, né. Mas nesse primeiro momento foi exatamente o contrário disso, né, e houve protestos, né, várias mulheres, especialmente, né, da Vila Gilda, foram fazer protestos, paralisar as obras, até que a prefeitura conseguisse estabelecer um diálogo com a população, né, para explicar quais eram as etapas dessa obra e como isso beneficiaria a população, né. Durante a pandemia de Covid-19, né, houve um alargamento, né, um aumento das ocupações e também uma piora, né, muito grande na qualidade de vida na maior favela de palafitas do Brasil, né. Essa é uma notícia de 2021. E aqui, né, uma imagem de 2019 e uma de 2024, né, demonstrando que por mais que houve alguns pontos aqui, né, de retirada, de realocação de algumas pessoas, também houve um crescimento massivo aqui, né, ficou cada vez mais denso, né, essa ocupação, como a gente consegue perceber nessa comparação das imagens de 2019 e 2024. Aqui, essas imagens, elas são para falar especialmente sobre a característica construtiva, né, dessas casas, né, que elas são construídas sobre o dique e para dar um pouco mais de estabilidade nessa espécie de fundação, são utilizados frequentemente pneus velhos, né? E essa base, onde é colocada as casas, né, e também as passarelas, é feita com esses travamentos em madeira. E as habitações sobre as palafitas, elas precisam ser frequentemente reconstruídas, né, devido à corrosão provocada pelos movimentos das marés, que é essa destruição aqui, né, que demonstra esse processo de reconstrução intenso, né, que deve estar sempre ocorrendo ali. Essa é uma imagem da ocupação da Vila Gilda a partir de São Vicente, né, do outro lado do estuário. E essas são imagens, né, assim como outras, de um perfil de Facebook, né, que chama Vida sobre Vigas, vivendo nas comunidades de Santos, que é um perfil que registrou essas imagens, né, e outros acontecimentos na Vila Gilda por alguns anos, né. Ele parece descontinuado, mas é uma importante fonte, né, imagética e de registro da Vila Gilda. A gente consegue ver aqui nessa imagem quando a maré baixa, né, esse problema com o lixo, e consegue ver essa questão com a segurança, né, a falta de segurança que existe nessas construções, nessas passarelas, e as pessoas vivendo ali, né. Bom, agora eu vou mostrar um pouquinho algumas imagens relacionadas às discussões muito mais contemporâneas, né, que estão sendo feitas no âmbito da Prefeitura Municipal de Santos, de quais são as possibilidades de solução para a regularização da Vila Gilda, né. Essa imagem aqui, ela foi retirada de um relatório de diretrizes de desenvolvimento habitacional e urbano sustentável de Santos, produzido em 2019 pela Prefeitura em associação com o escritório do arquiteto Jaime Lerner e arquitetos associados, né. Eles propuseram, nesse primeiro momento, em 2019, esse programa denominado Morar Palafitas, né,
que ele propõe um reconhecimento dos elementos físicos e simbólicos do lugar, né? Então, existe a proposta de manutenção do arquétipo da residência, das metragens médias das células residenciais, das relações sociais de vizinhança, da questão do endereço certo, né, que tem bastante a ver com a questão da regularização fundiária, de a pessoa conseguir ter um endereço, ser localizada, né, implantação em morfologia, proximidade ao trabalho, né, essa manutenção das relações cotidianas das pessoas que vivem ali e do vínculo com a cidade. A inovação estaria no sistema estrutural, que a gente vai ver a seguir, né? A planta com a proposta de um pátio, né, em cada uma das residências, ventilação e iluminação natural, criação de condomínios, segurança e acesso controlado, célula de trabalho, equipamentos públicos e lazer, comércio e serviço vicinal estruturado, infraestrutura com reuso das águas pluviais, rede de prevenção de incêndio, água potável e rede de coleta de esgoto, coleta seletiva do lixo, definição de cotas de nível com segurança, evitando alagamentos. É um projeto bastante polêmico, né? Porque, apesar de ser uma ideia muito louvável, né? Já que realmente é uma ocupação muito consolidada e muito extensa, né? Então, acho que sim, é possível existir a manutenção de parte dessa população ali, né? Contanto que existam obras volumosas, né? Para garantir uma qualificação e muitos estudos ambientais e técnicos, né? De engenharia, que é algo que não aparece nesse primeiro momento, né? Ele é um estudo ainda preliminar, então a gente não sabe como que todas essas questões de infraestrutura, do esgotamento sanitário, da drenagem, né? Da própria fundação dessas residências, como é que elas vão acontecer, e outras questões complexas, como, por exemplo, a criação de condomínios, né? De segurança e acesso controlado, né? Quem é que vai fazer a manutenção, né? E prover os recursos para que exista essa segurança, esse acesso controlado, sendo que muitas vezes as famílias que recorrem, né, a esse tipo de ocupação não tem o sustento mínimo para as coisas básicas, então não consegue prover, né, pagar uma segurança particular e até mesmo o que é solicitado pelos condomínios, né? Então, são situações complicadas que são propostas aí, né? E também que demonstram a imensa importância de que projetos, né, de regularização fundiária não sejam apenas a regularização do local em si, mas estejam intrinsecamente relacionados com medidas sociais, né, de emprego e renda, né, medidas sociais, de saúde, para que essas famílias tenham condição de melhorar o seu poder aquisitivo, né, a sua condição social e econômica, para ir fazendo essas manutenções no próprio local em que elas residem, né. Então, aqui, imagens da situação atual e da situação proposta, né, com algumas residências muito mais, com uma densidade maior, né, e uma certa verticalização aqui na parte do solo, né, e com esses vazios, né, que eles chamam de respiros, que são essas áreas públicas e verdes, né. Uma imagem mais aproximada. Aqui a planta, né, composta, é uma planta bastante generosa, com 3 quartos, sala, cozinha, banheiro e um pátio, né, mas que ao mesmo tempo também perde bastante área com circulação, né, devido a esse pátio que a gente entende, né, que tem essa necessidade de maior, né, dada a proximidade das casas, tem essa necessidade de ter um mecanismo para ventilação e iluminação natural, né. E aí propõe-se fundações em estaca de concreto, bastante genéricas aqui nesse primeiro momento, né, um esquema realmente, né, sem estudos de qual que é a possibilidade, né, o tipo de fundação realmente, né, para dar suporte para essas estacas de concreto. Estrutura principal metálica galvanizada, parafusada em loco, com participação dos moradores, né, então aqui a gente vê uma tentativa de trazer a ideia da autoconstrução lá da década de 90, né, mas com um sistema construtivo diferente. Piso wall, vedação painel wall, e telhas sanduíches. Os painéis, né, existem muitas inovações, né, que realmente dá para a gente conseguir pensar em painéis ambientalmente sustentáveis, mas a telha sanduíche, né, e as placas solares, elas realmente demandam um custo, né, a longo prazo, né, para essa manutenção, né, que as famílias de imediato também não conseguem arcar, né? Então, são uma série de questões intrincadas, né, na regularização fundiária, que a gente vai definir, né, para a gente como técnicos, né, define para essas soluções de moradia, né, vai influenciar muito, né, o dia a dia, as possibilidades de manutenção dessa população carente que vai residir ali, né. Aqui também imagens da situação atual e da situação proposta possível, né, bastante encantadora, com esse mangue de alguma forma recomposto, né, essas águas muito mais limpas.
uma imagem do que seria essas circulações, né, e esse contato com a natureza. E esses espaços públicos e áreas verdes, né, que eles denominam que vai haver uma recuperação dos mangues e reconquista da paisagem. É realmente bastante encantador, né? E aí a gente vai ver na discussão final que essa discussão ela se mantém, mas que a estética, né, do projeto, a cara e a proposta, ela já mudou novamente agora recentemente, né? Vamos falar um pouquinho agora sobre a questão da regularização fundiária, né? Muito em face da nova lei, a lei de 3.465 de 2017, né? O que é a regularização fundiária? Ela é definida pela lei como um conjunto de medidas jurídicas, urbanísticas, ambientais e sociais destinadas à incorporação dos núcleos urbanos informais ao ordenamento territorial urbano e à titulação de seus ocupantes, né? Essa legislação, ela bate bastante na tecla da titulação, da necessidade da titulação dos seus ocupantes, né? Como esse instrumento, né, que dá dignidade para a pessoa atendida pela regularização fundiária. E o que são núcleos urbanos informais? Né? Eles podem ser assentamentos humanos com uso e características urbanas, ainda que situado em área rural. As unidades imobiliárias, elas devem ser de área inferior à fração mínima de parcelamento rural e podem ser também núcleos clandestinos, irregulares ou no qual não foi possível realizar a titulação dos ocupantes. Essa lei, ela surgiu a partir da conversão da medida provisória 759, de 22 de dezembro de 2016, mas ela não foi uma simples conversão, ela trouxe várias novidades e também trouxe de volta algumas questões que estavam presentes na lei anterior, né, a 11.977 de 2009, que é a lei que rege, né, que ordenou o programa Minha Casa Minha Vida, inclusive com as alterações da lei 2.424 de 2011, né. Essa lei, nos artigos 46 a 71, ela tratava de regularização fundiária de assentamentos localizados em áreas urbanas, sobretudo REURB-S e REURB-E, né? Mas hoje, a Lei 13.465 de 2017 é a principal lei que disciplina a regularização fundiária urbana no Brasil. E quais são os objetivos da regularização fundiária, né? Aqui eu trouxe em negrito todos os objetivos novos trazidos por essa lei 2017, né? Tudo que ela difere, especialmente da medida provisória, né? Então, os objetivos são identificação e organização dos núcleos urbanos informais, de modo a melhorar as condições urbanísticas e ambientais. Então, essa melhora das condições urbanísticas e ambientais é algo novo, então não se trata simplesmente de fazer uma regularização formal, burocrática, né? Mas sim de fato, melhorar a situação urbanística e ambiental real do local, né? Criação de unidades imobiliárias e constituição de direitos reais em favor dos ocupantes, ampliação do acesso à terra urbanizada pela população de baixa renda, garantia de moradia digna e as condições de vida adequada, garantia da função social da propriedade, pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade, eficiência na ocupação e uso do solo, prevenção e desestímulo à formação de novos núcleos, concessão do título preferencialmente à mulher e participação dos interessados nas etapas do processo. Bom, e quais são os tipos, né, as modalidades de regularização fundiária de acordo com a Lei 13.465 de 2017? Existem 3 tipos, né? A REURB-S, a REURB-E e a REURB inominada, né? A REURB inominada, ela havia desaparecido na medida provisória e retorna agora, né? Mas dessas 3, a que interessa um pouco mais a gente no contexto da Vila Gilda é a REURB-S, né? Que é a regularização de interesse social, que está presente aí no artigo 13 da Lei 3.465 e que destina-se à população de baixa renda, assim declarada pelo município, né? Nas etapas iniciais do processo de regularização fundiária, o município realiza esse levantamento social para conseguir declarar e fazer essa conformidade da população de baixa renda que pode ser atendida pela REURB-S, né? A REURB-E é a regularização de interesse específico, né? Então, basicamente, o que não se enquadra em REURB-S pode se enquadrar em REURB-E, né? O que não tem a questão da população de baixa renda. E a REURB nominada é essa figura que está no artigo 69 da lei, né? Que glebas parceladas antes de 19 de dezembro de 1979 e implantadas, integradas à cidade, podem ser regularizadas, né, com algumas facilidades, inclusive, que a lei determina, né? Que é um instrumento também interessante que retornou agora na lei de 2017. Esses são os processos, né, o fluxograma da regularização fundiária, que começa com o requerimento pelos legitimados, né, e os legitimados pela lei, né, podem ser desde pessoas jurídicas de direito público, tanto da administração direta quanto indireta, Ministério Público, Defensoria Pública, até os próprios beneficiários, né, que moram nas ocupações, ou ainda proprietários, loteadores, incorporadores, né, quando se trata de outros tipos de
núcleos urbanos informais, né? Aí existe todo um processamento, né, de buscas, notificações, editais e demais providências, né, realizado pelo município, a elaboração de projeto, nele incluso medidas de adequação quando necessário, né, o saneamento do processo e a decisão e a expedição da CRF, né, junto com a aprovação do projeto e a lista de ocupantes. A CRF, né, ela é esse ato, a CRF é a certidão de regularização fundiária, né, e ela é esse ato administrativo que encerra a REURB no âmbito do Executivo Municipal, né, que então envia toda essa documentação para a Central de Registro de Imóveis, né, para de fato emitir, né, essa CRF, que é como uma titulação para os ocupantes, né, pode ser como uma titulação para os ocupantes. E dentro desse processo aqui, né, que parece simples, mas dentro de cada uma dessas etapas existem outras etapas, né, é um processo bastante complexo, né. Dentro dele eu quero destacar a questão da elaboração de projeto, né. Então, o projeto de regularização fundiária, de acordo com o artigo 10 da lei, né, ele tem que ter todos esses elementos: levantamento planeométrico e cadastral com georreferenciamento, planta do perímetro do núcleo urbano informal, estudo preliminar das desconformidades da situação jurídica, urbanística e ambiental, projeto urbanístico indicando áreas usucapidas, medidas de adequação para corrigir desconformidades, e também como que vai se apresentar mobilidade urbana, acessibilidade, obras de infraestrutura quando necessário, né, memoriais descritivos, estudo técnico para situação de risco, estudo técnico ambiental, propostas de soluções para questões ambientais e urbanísticas e de reassentamento de ocupantes, cronograma físico-financeiro de serviços e implantação de obras de infraestrutura essencial, compensações urbanísticas ambientais e termo de compromisso a ser assinado pelos responsáveis, que na REURB de interesse social, esses responsáveis e que arcam com os custos são o próprio poder público, né? Também é interessante pontuar um pouquinho aqui, né, que a questão da regularização fundiária em áreas ambientalmente sensíveis também é abordado pela lei, né, então áreas de preservação permanente, áreas de unidades de conservação de uso sustentável e de proteção de mananciais, né, são essas áreas ambientalmente sensíveis, elas podem ser objetos tanto de REURB-S quanto de REURB-E, mas deve existir estudos técnicos que justifiquem as melhorias ambientais em relação à situação anterior, inclusive com compensação ambiental, se for o caso, né. E nesse quadro aqui também é interessante pontuar, destacar, né, para o caso da Vila Gilda, que áreas de risco geotécnico e de risco de inundação, né, exigem estudos para eliminação, correção ou administração do risco, né, e para aprovação é indispensável que a implementação dessas medidas indicadas, né, não pode simplesmente aprovar o projeto sem que essas medidas não estejam em curso, né, sendo executadas. Então, a gente percebe toda uma complexidade para a regularização fundiária, né, desde a elaboração desse projeto, né, que precisa de um levantamento, lá no começo, né, um levantamento planejométrico e cadastral com georreferenciamento, todos esses estudos técnicos, né, ambientais, de risco, e atrelado a todas essas questões ambientais para poder serem aprovados, né, pelas diversas instâncias. Agora, então, a gente vai fazer uma grande ponderação de tudo que a gente viu nessa apresentação, né. A partir de 2007, né, esse relatório da prefeitura com os arquitetos associados do Jaime Lerner, né, eles declaram que não há informações do que de fato foi executado, né, nesse período de 2007 até 2018, mas o licenciamento ambiental para o aterro e a consolidação de partes das unidades da Vila Gilda não foi obtido, né? E eles tiveram acesso a um parecer técnico, né, da Secretaria de Meio Ambiente do Estado de São Paulo, no âmbito, né, do parecer do Grapoab, de 2001, né, que indicou a aprovação do projeto urbanístico se vincularia às seguintes condições, entre outras, né, a revisão do período de retorno de 10 anos utilizado para determinação de vazão do projeto de drenagem de águas pluviais, que é um período de retorno muito pequeno, né, especialmente por todas as mudanças climáticas que a gente vem passando, que tem alterado os regimes de chuva e o volume dessas chuvas também, né. A anuência prévia das autoridades florestais para o projeto de aterro, que envolve as áreas do manguezal, inclusive indicando as formas de recuperação da vegetação nos canais marginais que compõem o Rio do Bugres. Regularização do Departamento Estadual de Proteção de Recursos Naturais para as áreas, fonte do material de empréstimo para os aterros, né, para o aterro, bem como para os botaforas. Escavações realizadas no Rio do Bugres não podem utilizar o material arenoso proveniente do seu leito natural para a conformação do aterro projetado. Essas são algumas questões, né, que tem a ver com a implantação da Vila Gilda, né, da maneira como foi pensado nessa época, que a gente não sabe exatamente qual que é, mas são questões que estão presentes, né, que certamente vão ser muito relevantes para a aprovação de projeto agora, contemporaneamente, né. Do ponto de vista fundiário, a área ela é definida como um terreno da Marinha, de propriedade da União, né, conforme um decreto de 1946. E sobre as áreas da Marinha, inexiste direito de propriedade, né, mas elas podem ser aforadas a terceiros, ou seja, elas podem ser concedidas mediante pagamento de taxa de aforamento, né.
E o Serviço de Patrimônio da União constatou em 2007 que a área solicitada pela Prefeitura de Santos para a regularização fundiária, né, que é toda essa área aqui determinada nessa imagem, do assentamento, que antes era chamado, né, pelo IBGE de assentamento subnormal do dique da Vila Gilda, encontrava-se situada nos seguintes registros: parte no loteamento Bom Retiro, uma área na Vila Telma, que estava aforada para a Prefeitura de Santos, parte do registro imobiliário patrimonial aforado em nome de terceiros, né, com área privada, uma outra parte dado em nome da Rádio Clube de Santos, né, que fica ali do lado, e áreas acrescidas da Marinha, né. Todas essas áreas, elas estavam com débitos em aberto por mais de 3 anos, exceto a área da Vila Telma, que estava forada para a Prefeitura de Santos, né, que estava mais regular. Então, existem razões de caducidade, de abandono para o cancelamento dos direitos do aforamento, né. Isso torna possível essa regularização fundiária, né. Nessa imagem, a gente consegue ver em amarelo as quadras urbanizáveis, que a Prefeitura considera passíveis de regularização fundiária, e em verde as áreas passíveis de licenciamento ambiental, que é praticamente todo o restante, né? A Prefeitura tem sido bastante otimista, né? Em cinza, o viário existente, né? E existe aqui um perímetro, né, nas bordas do registro imobiliário patrimonial, que é isso que está sendo discutido nesse texto aqui ao lado, né? Também existe a faixa de domínio da CPFL, né? Então, está tudo registrado aqui nessa imagem que faz parte desse relatório, né, de 2019, feito pela Prefeitura de Santos com os arquitetos do Jaime Lerner. Ainda nessa época, o que estava sendo discutido, né, que a correção da situação cadastral da posse com cancelamento de inscrições existentes na área do assentamento do dique Vila Gilda, ela era necessária para a condução do processo de regularização fundiária, né, e após isso, a Secretaria de Patrimônio da União poderia declarar a área de 336.491,29 metros quadrados, né, do assentamento do dique Vila Gilda como área de interesse público, né, e a partir daí realmente seguir com todas as outras questões técnicas, né, da regularização fundiária. A partir dessa decisão, a Prefeitura ela propõe conceder às famílias, ela estava propondo conceder às famílias que vivem há mais de 5 anos na área uma concessão de uso especial para fins de moradia, né? A concessão de uso especial para fim de moradia é esse dispositivo, né, que tem por objetivo promover a utilização de um bem público, levando em consideração a função social e o direito da moradia. Então, a administração pública ela pode conceder ao ocupante um imóvel público urbano de até 250 metros quadrados, desde que aquele que vier a ocupar o imóvel ele não possua nenhum outro imóvel situado em área urbana ou rural, né, e que utilize esse imóvel para a moradia da sua família, né, exercido de forma pacífica e ininterrupta. Então, o que estava sendo proposto, né, que estava sendo pensado, né, desenhado, é que todas as benfeitorias que a prefeitura vai fazer ali, né, vai construir novas moradias que vão passar a ser bens públicos, né, concedidos então para as pessoas que já vivem ali, né, há mais de 5 anos. Os ocupantes eles não vão adquirir a propriedade do imóvel, né, então é algo diferente do que tem sido executado corriqueiramente na regularização fundiária e bastante interessante, né, que traz outras questões, outros problemas, inclusive, mas bastante interessante, né. Porém, recentemente, né, vimos essa notícia em janeiro de 2024, 23 de janeiro de 2024, né, com a manchete União cede a área do dique da Vila Gilda a Santos para o projeto Parque Palafitas, né. Então mudou já o nome, né, virou Parque Palafitas, e a União, uma partezinha, né, dessa regularização já está acontecendo, que a União cedeu essas áreas, né, algumas dessas áreas necessárias, né. E a gente consegue ver que esse daqui é um projeto piloto, né, que eles demonstram que fica ali logo ao lado, né, dessa nova alça de acesso, dessa ponte que foi construída, que a gente falou anteriormente, né, perto de onde vai ser esse empreendimento habitacional, o Prainha, né, o Prainha 2, que começou a ser construído em 2023. Tem toda uma questão de um parque sendo estabelecido aqui, um pequeno parque, e esse projeto piloto acontecendo aqui, e que a estética dele, né, o sistema estrutural, inclusive, já mudou muito, né? A gente vê que existe ainda uma questão das palafitas, mas que as edificações, elas estão unidas, né, em projetos de habitação de interesse social muito semelhantes aos que a gente já conhece, né, muito mais tradicionais. E a prefeitura ela continua veiculando a ideia, né, de que vai ser retomado, né, a saúde, né, do mangue e desse contato com a natureza, desses espaços livres, verdes, públicos, né, e continua veiculando algumas imagens do projeto dos arquitetos do Jaime Lerner, né, de 2019, como essa daqui embaixo, né, que foram veiculadas junto a essa notícia no site da Prefeitura de Santos, né. Mas, por outro lado, a estética, no geral, do projeto mudou, né, a proposta, a conformação urbana, a conformação das próprias edificações mudou bastante, né, nessa proposta que eles estão apresentando agora, né, com imagens como essa, né, bastante adensado, né, de uma outra forma,
com prédios de até 4 pavimentos, né, muito mais tradicionais, e que vai ficar aí para a gente ver, né, se eles realmente vão continuar com a ideia da concessão de uso especial para fins de moradia, ou se isso daqui não mais uma vez, né, a solução da moradia habitacional como produto, né. Tem uma cara muito mais tradicional, parece estar levando, né, para soluções tradicionais e para a venda dessas unidades, né. Isso não está sendo discutido na matéria, né, então é algo ainda a se desdobrar para a gente ver como é que vai se desenvolver, né. Essas são algumas referências. Eu espero que essa apresentação tenha acrescentado algumas questões de legislação urbanística, de conformação urbana, da moradia, do pensamento da moradia e da regularização fundiária no Brasil, de uma maneira que a gente consiga trazer para uma situação real, né? Para a gente conseguir compreender essa complexidade e a importância de estudar essas comunidades e a regularização fundiária. Eu fico por aqui, muito obrigada, e podem enviar dúvidas, questionamentos, discussões para o meu e-mail, né, ou para a comissão do Congresso. Muito obrigada.